Receita de bolo! E não é qualquer receita, hein? É das antigas, viu? Essa receita veio da bisavó, passou para a avó, veio para a mãe e agora chegou na filha. E agora que você tem a receita, é só ir na despensa pegar todos os ingredientes, porque lá tem tudo, tem tudinho. Depois que você já pegou todos os ingredientes, você segue exatamente o passo a passo, colocando todos os ingredientes lá na batedeira, bonitinho. Pré-aquece o forno, unta a forma, joga todos os ingredientes lá, leva até o forno, prontinho, espera o tempo. Logo, logo você verificar se já está pronto a sua grande receita. A receita tá pronta. Chegou a hora de experimentar. Pega o bolo, corta o bolo, experimentar. Assopra. Ele deve estar quente. Ai, que horrível. Nossa, horrível. Tem muita gente que tá vivendo essa situação. Não na cozinha, mas no casamento. E você sabe por quê? Você sabe por quê? Então fica comigo que eu vou te contar tudinho nesse vídeo. Uma das receitas para um casamento dar errado é a temperatura. Lembra do forno? Ele pode estar muito aquecido naquela temperatura fria. Você já comeu uma comida fria? Sabe? Qual que é a sensação que te passa? Quando a mulher chega depois de um dia exaustivo de trabalho e ela vai contar, expressar esse sentimento do seu dia a dia, da sua exaustão, das coisas que não deram certo para o marido. E aí ela não tem essa reciprocidade com ele. Ele fala, ai, meu dia foi cansativo. Ai, eu não quero nem falar. Me dá uma cervejinha? Ai, não, olha, deixa eu ouvir a televisão agora. É aquela sensação, nossa, mas eu queria só ser ouvida agora. Que eu também não tô bem. Já viu aquela expressão balde de água fria? É aquele calorzinho, aquela chama que vai acendendo e joga aquele balde e fala... É o esfriar na relação. É pegar o fogão e falar assim... esfriar. E isso interfere, sim. É uma das primeiras coisas que vai apagando a relação, que vai diminuindo a relação. E a hora que você percebe, você fala assim, cadê aquele calor que tinha lá no início? Cadê aquela chama que a gente tinha de conversar, de dialogar, de olhar para o outro e falar, nossa, é meu homem. Ou ela olhar para ele e falar assim, que aquela mulher que falava tantas palavras para mim, que me colocava lá em cima. Então entenda, o problema hoje que está se vivendo é que a temperatura esfriou dentro de um relacionamento. O que acontece então quando uma pessoa permanece muito tempo nesse esfriamento, nesse distanciamento? É como se não existisse mais, sabe essa questão de importar? Você já percebeu que é como se falasse assim, deixa quieto, vai, não ligo mais. Tá tudo bem do jeito que tá. É como se falasse assim, eu tô na relação pelos meus filhos. Você já ouviu essa expressão? Eu tô vivendo por viver. A gente tá junto, mas quase não tá na mesma cama. Ou então tá dormindo num quarto separado. Tá ali por conveniência. Se permanecer assim, o casal mantém um distanciamento muito grande. É um isolamento, é um vivendo no mundinho aqui, outro vivendo no mundinho ali. Já não tem mais a comunhão. É como se visse como pessoas distantes mesmo. É como se olhasse para o outro e falasse assim, eu já não vejo mais você como meu parceiro de vida, como uma pessoa que está ao meu lado, como meu companheiro. É como se essa pessoa se sentisse livre, inclusive, para buscar outra pessoa. É como se falasse assim, tá tudo bem eu ir atrás de outra pessoa, porque eu não tô com você mais. Mas eu não estou mais sentindo-me casado. Porque não existe mais essa comunhão, esse sentimento de estar com o outro ao lado. É uma coisa até mesmo na alma isso. Não é só fisicamente. Esse esfriamento se torna tão amplo, tão forte, tão almático, que a pessoa já não se vê mais. E a temperatura alta também faz mal? Faz muito mal. Simples. Tudo que é excesso faz mal. Fato. Quer um exemplo? Outro dia o João pegou uma comida muito quente. Nossa. Falei, gospe, filho. Pode cuspir. Perceba. Tava queimando. Tudo que é excesso, quente demais, relacionamento gruda,
que fica lá pegajoso. Alguém aguenta muito tempo? Fala, meu Deus, no início parece até gostoso, né? Aquele relacionamento que fica, ai, ele tá cuidando de mim, ai, ele tá me protegendo. Fica muito tempo no relacionamento, gruda, que te sufoca. Nossa, você nem consegue respirar. Pelo amor de Deus, sai de mim, encosto. Que é isso? Ah, vai falar que é quente. Ah, não, pera um pouquinho. Fica muito tempo na água quente pra você ver. Outro dia eu fui na sauna, falei, pelo amor de Deus, não aguento mais nem ficar mais aqui. Que aquilo vai me tirar toda a água do meu corpo, que aquele negócio tava me derretendo. Então, tudo que é demais vai drenar. Vai vampirizar-se. Nossa, arrancando meu sangue. Pelo amor de Deus. Quando você chega num ambiente, aquele ambiente pesado, fala, meu Deus, preciso ir embora daqui logo. Não é muito diferente de relacionamento. Aquele casal só briga. Fica aquele negócio. Fala, meu Deus do céu. É tóxico? Provavelmente. Não é um amor que dá certo. Mas se você olhar para a estrutura cerebral ali, provavelmente, antes deles mesmo, eles aprenderam com papai, mamãe, mas não é saudável. Eu até dou esse exemplo quando eu falo com as minhas alunas, é viver campo minado o tempo inteiro. Você nunca sabe o que vai acontecer com você. Esse tipo de relacionamento também muito aquecido leva sim ao divórcio. E não demora muito, porque a pessoa está o tempo todo sendo desidratada. Você nunca mais vai esquecer dessa frase. Vamos citar exemplos de momentos que você se sente desidratada? Ou seja, você não está dando mais do que você suporta dar. A mulher que faz mais, que se entrega demais, que se doa demais, vai faltar para ela. Ela olha para si e diz assim, meu Deus, o que eu faço? O tempo todo me doando demais, ele não me reconhece como esposa dele. O tempo todo tô me entregando no relacionamento, parece que ele não vai voltar pra mim. Ou então eu tô mantendo a estrutura da casa toda. Eu tô me sentindo exausta. Exausta financeiramente, exausta emocionalmente, exausta fisicamente. A mulher que tem que trabalhar em diversos turnos. Filhos, porque a mulher sozinha tem que manter a casa, manter o filho. E também não tem ajuda. Ela tá se sentindo sobrecarregada. Em processo de divórcio. Ela tá em processo de separação e ela tá se sentindo sozinha. Imagina a mulher que ela já tá vendo o casamento indo. E ela tá olhando, ela fala, meu Deus, ele já tem outra. E aí, o que eu faço? Inclusive, ela já pegou troca de mensagens no celular. E ela fala, meu Deus, mas eu fiz tanto por ele. Eu mantive a casa no período que ele mais precisou de mim. Eu cuidei do filho, eu cuidei da estrutura da nossa empresa. E agora eu tô sendo trocada. É esse sentimento. E aí ela vai reivindicar, ela vai gritar, ela vai brigar com ele, ela vai quebrar as coisas na casa, ela vai fazer tudo para que ele volte. É de falar, peraí, olha o que eu fiz. E agora? Você não tá observando? Você não tá olhando para tudo isso? É mesmo queimar o bolo. Um exemplo da mulher que permanece num relacionamento aonde ela se doa, ela se entrega o tempo inteiro. Imagina você, mulher, que ele diz pra você o tempo todo o que você precisa vestir. As amizades que você precisa se comunicar. Ó, essa amizade é boa, essa amizade não. Esse final de semana nós não vamos na casa da sua família. É só os meus amigos. Olha pra você e fala assim, nossa, essa roupa aí? Não, essa roupa você não vai não. E quando você tá perto de algumas amigas, ele olha pra você e fala assim, tá falando com macho? E você tem aquela perturbação emocional constantemente, como se você estivesse se sentindo vigiado o tempo todo, pressionada o tempo todo, vigia inclusive o seu próprio celular, aí observa suas mensagens, quer inclusive a sua própria senha das suas redes sociais para ver com quem você fala, com quem você se comunica, até com seus familiares. Sua família disse, é como se você ficasse cercada, sendo drenada o tempo inteiro. Quando você chega em casa, você está tão cansada, tão fadigada, que você não tem pique. Não tem pique para nada. Muitas vezes você é forçada a fazer algumas coisas, como a parte sexual também, concorda que vai diminuindo sua água, o seu vigor, queimando, como queima o bolo, sua água sendo sugada o tempo todo. Por isso que o relacionamento, antigamente era aquele relacionamento até gostoso de ser cuidado. Olha como é gostoso. Depois se tornou algo tão tóxico, tão
nocivo que você diz assim, nossa, é a queimadura, que pode ser primeiro, segundo, terceiro grau. É o tipo de bolo que ficou lá no forno por muito tempo assando. Mas Lucrécia, eu sinto o meu casamento, eu pensar em divórcio parece ser uma coisa mais profunda. Não é a questão da temperatura, ser alta, ser baixa. É algo muito mais grave, Lu. O que será que é? Você tem razão. É possível que não seja a temperatura, e sim algo na receita. Essa receita foi escrita há muito tempo. Lembra que eu falei que foi escrita pela bisavó, depois foi passada pela avó, depois pela mãe e depois pela filha? Tem muita coisa aqui. Ingredientes, inclusive violência, traição, segredos, falta de diálogo, divórcios, abortos, muita coisa que talvez foi inclusive omitido, tipo não fala nada. E isso tem total influência de uma geração para outra e que faz toda essa estrutura ter um certo desequilíbrio, inclusive nessa própria dinâmica familiar, no divórcio, nos relacionamentos de um modo geral muito grande. Agora que você já está curtindo o conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo. E aí você pode estar se perguntando, Lucrécia, mas isso tem total influência sobre o meu casamento hoje? Sim, inclusive nessa estrutura toda da sua receita. Quando você tá lá fazendo o seu bolo, quando você tá lá trazendo todos os seus ingredientes, inclusive quando ele chega com toda também os ingredientes dele, com a família toda dele, com a história de vida dele. E aí você junta com a sua, e aí vocês dois formam um. Imagina você com todo esse conteúdo, ele também com todo este conteúdo. Como tudo isso fica organizado? Quanta coisa precisa hoje ser trabalhado, ainda mais se tratando de um conteúdo chamado família. Se na família dele também tem conteúdo se tratando da palavra divórcio, e você também feridas de divórcio, de relacionamentos que não deram certo, parte agora de vocês, uma nova família, olharem para isso. Lucrécia, mas o que acontece então se nós dois não olharmos mais para isso? Porque agora, Lucrécia, eu não quero mais saber disso. Porque eu não quero mais saber dele. Chega, o nosso casamento acabou. Tudo bem. Eu posso dizer pra você, eu já vi várias situações, já trabalhei inclusive no meu consultório com relacionamentos que eles dois falaram assim, Lucrécia, não tem mais jeito. Eu decido pelo fim. Tá tudo bem. Quando os dois decidem, os dois seguirem caminhos diferentes. Só que agora, a partir de vocês dois, vocês podem inclusive olhar para a consequência disso para que os seus filhos não repitam a mesma situação. O que mais nós, pais, queremos na vida é que os nossos filhos tenham relacionamentos felizes, relacionamentos saudáveis, relacionamentos prósperos, que não se divorciem, que fiquem mesmo no relacionamento e falem assim, nossa, olha que delícia, eles estão bem. Eles não precisam repetir o que a gente está vivendo, o que a gente viveu. Não, é isso. Então quando a gente olha pro nosso bolo, a gente fala, nossa, não é que tá dando certo? Nossa, olha que bolo lindo, tá até com cobertura. Pra que serve toda a nossa história? É para que a gente possa olhar para essas dores do nosso sistema e através de mim possa mudar. Podemos fazer um destino diferente. Dentro dos muitos casos que eu atendo no consultório, esse caso me chamou muito a atenção, porque ela veio para falar de um assunto específico que se tratava de obesidade. Olha para você ver como uma situação específica não é somente aquilo. Ela chegou no consultório e disse assim, Lu, eu quero tratar essa questão da obesidade porque isso aqui me incomoda muito. Olha, eu já fiz de tudo que você puder imaginar. Parece aquela sanfoninha, faz assim. E ela fazia isso mesmo. Faz assim, depois volta assim, mas é um pouquinho só. Depois volta assim de novo. Eu já não aguento mais isso. E isso tem interferido minha autoestima, meu relacionamento com meu marido. Eu já perdi o tesão. Não tem mais vontade nenhuma. E tá interferindo pra caramba no meu casamento. E meu casamento, ó,
Ela puxou o cabelinho pra trás assim e falava assim: Lu, eu domino a parada. Falei, como que é? Isso mesmo, eu domino a parada. Eu que pago as contas lá em casa, eu que resolvo, eu que sou a líder. A líder. Eu falei, pera um pouquinho, pera. Defina melhor essa líder. Eu que mando. Hã? Tô lá dominando, reinando. Pera um pouquinho, defina melhor o seu reinado. Porque você pode ser a rainha e ser cuidada, amparada. Eu sou a que reina na minha casa também, mas eu sou rainha, filho. Oxe, tem diferença de reinado aí. Eu falei, não, eu mando, sou um macho. Quê? Peraí, você tá me dizendo que você é a mulher macho, que manda, é a líder. É, eu que trabalho muito, faço tudo, faço. Tá bom, você tá fazendo. Me responda uma coisa, você tá protegendo do quê? Ai, você, essas suas perguntas. Sério, você tá fazendo o tempo todo. Mas você tá se protegendo do quê? Por que essa pergunta? O que tem a ver com a questão da obesidade e com o meu casamento? Não tem fundamento isso. Tem tudo a ver. Porque uma mulher que tá fazendo, líder, então, o que tá se protegendo? Aí ela abaixou. Eu protegendo. Eu que cuido do meu pai. Desde que a minha mãe foi embora, eu era muito pequenininha. É eu que cuido do meu pai. Inclusive, meu pai tá internado devido ao alcoolismo. Inclusive, eu cuido das finanças porque ele não consegue administrar nada. E eu tenho muita raiva da minha mãe, porque minha mãe que abandonou a gente, eu que tive que cuidar de todos os meus irmãos e cuidar do meu pai. Eu fiquei lá no lugar dela. Eu falei, quê? Eu fiquei no lugar da minha mãe, cuidando dos meus irmãos, inclusive cuidando do meu próprio pai. Nesse lugar ficou muito pesado pra você não acha, não? Nossa, Lucrecia, bota peso nisso, viu? Porque eu fiquei carregando todo mundo. Inclusive, eu tenho hérnia de disco, sofro muito com as minhas dores. Eu imagino que você precisou se proteger muito. Falei, é verdade, me proteger, verdade. E o seu marido? Ah, meu marido é uma criança. Quê? Eu cuido dele. Ah, então você arrumou alguém pra você cuidar. Da mesma forma que você cuida do seu pai, você ficou do ladinho do seu papai, no lugar da sua mamãe. Falou, nossa, Lu, puxa, agora tá fazendo muito sentido. E naquele momento ela caiu em prantos. Começou a chorar. Chorar. E ela começou a perceber o porquê ela havia engordado tanto para se proteger, para aquela camada toda de gordura. O lugar que ela estava ocupando, o lugar da mãe, porque, entenda, os pais vão ser sempre os grandes ali. Os filhos são os pequenos. E quando a mãe saiu, ela quis ocupar o lugar da mãe. Aí então, ela sentiu muita raiva, ela precisou ocupar ali no inconsciente dela o lugar ao lado do pai, cuidando dos irmãos, ficando ao lado do pai. Ela tomou consciência disso. Toda essa dinâmica familiar, ela pôde devolver o lugar da mãe ao lado do pai. Ela conseguiu se colocar ao lado desse marido. Ela conseguiu olhar com amor para essa mãe, para esse pai, colocando os dois da figura de grande. E o mais forte, ela se permitiu ser cuidada. Olhar para a figura do marido e dizer para ele, eu sou exatamente como você. Eu sou do mesmo tamanho que você. É você olhar para a pessoa que está ao seu lado e permitir que essa pessoa que está ao seu lado ocupe o lugar ao seu lado. Que eu não preciso ser o macho. Eu posso permanecer ser a mulher e permitir que o homem ocupe ao seu lado o lugar do homem. E lembra que eu disse? Qual que foi a razão que ela veio me buscar? Foi a obesidade. Não era só uma situação. Era toda uma dinâmica que estava por trás. E aí, numa dessas, ela começou a olhar para o marido com admiração, porque ela começou a recuperar o feminino. Ela começou a olhar para ele e falou, nossa, não é que ele consegue? Os dois recuperaram. Sabe esse sentimento, gente? O namoro resgatou o amor. O amor, porque o amor é uma decisão. Os dois decidiram amar. Porque também eu trabalhei depois com ele, não foi só com ela, gente. A gente fez um trabalho junto, depois fiz um trabalho com ele. Foi um trabalho em casal. Partiu dos dois a decisão de dar certo o casamento. Porque quando ela começou a mudar, ele quis mudar. Porque a mudança dela incentivou ele a querer mudar. Você pode perguntar assim, Lucrecia, mas e quando ele não quer? Começa por você. Começa por você. Comece você dando o primeiro passo. Pra você que tá
tá casada e tá vendo lá o divórcio chegando, ou você que já se divorciou, mas também acredita, inclusive tem aquelas palavras de bênção na tua vida, ser feliz novamente num relacionamento de valor, e você acredita que isso é possível, por mais que você às vezes negue, mas no fundo você sabe, você acredita que isso é pra você. Só que entenda uma coisa, toda fé também tem uma ação, inclusive uma transformação, e muitas vezes a transformação na nossa vida depende do que? Da nossa ação, do nosso querer. É o nosso primeiro passo. Faça a sua ação de buscar ajuda. Eu falo isso por experiência mesmo, de vida, experiência profissional de tantas famílias que eu já trabalhei e vi mudança. Então, mais do que nunca, faça agora, nesse exato momento. Se inscreva aqui nessa minha lista de espera. Um super beijo e até mais.